Ricardo Antônio Souza Mendes é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, atuando no Departamento de História. Ele possui graduação, mestrado e doutorado em História, com formação acadêmica voltada principalmente para a História da América e da História colonial. Ele realizou estágio de pós-doutorado em História da América na própria UERJ e, desde 2015, exerce a função de coordenador do curso de doutorado, do programa de pós-graduação em História Política da instituição. Suas pesquisas elas concentram-se na história política do Brasil, nos movimentos sociais do período colonial e nos processos de independência e de concentração ao domínio português, com destaque para os seus estudos sobre a Conjuração Baiana de 1798, que é o tema central de sua produção acadêmica. Avisa ao povo baianense. Lá, voz homem cidadão, a voz do povo curvado e abandonado pelo rei, pelo seu despotismo, pelos seus ministros, o voz povo que nascente para serem livres e para gozar dos bons efeitos da liberdade. Povo que vive flagelado com o pleno poder do indigno, coroado é esse mesmo rei que vós criaste. Esse mesmo rei tirano é quem se afia no trono para nos deixar, para a vara nos roubar e para vós maltratar. Homens, o tempo é chegar para a nossa ressurreição, sim, para ressuscitar do abismo da escravidão e para levantar a sagrada bandeira da liberdade. E foi com essas palavras pregadas em panfletos que a Conjuração Baiana expressava sua ideia ao povo e sendo a fonte principal de sua luta. O sentido de liberdade foi reconfigurado da maneira em que era propagado na América Portuguesa, ou seja, houve várias interpretações referentes à liberdade de grupos distintos. Esse movimento colonial tinha a intenção principal de libertar a Bahia da dominação dos portugueses e que todos fossem livres para obter seus direitos. As perspectivas da liberdade, por fim, seriam liberdade dos escravos, liberdade de romper com o sistema monárquico e a liberdade política. A Revolução Baiana defendia a igualdade entre brancos, negros, pardos e mestiços. Destacam-se que essa composição popular fez com que o movimento propusesse uma igualdade real, não apenas jurídica, rompendo com a rígida hierarquia racial e social da colônia. Os revolucionários defendiam a igualdade entre todos os homens, sem distinção de cor da pele, origem social ou até condição econômica. Na Revolução Baiana de 1798, o conceito de liberdade e igualdade formava a base de um movimento revolucionário que se via como uma tentativa de romper com o colonialismo, inspirado pelos ideais da Revolução Francesa e focado na criação de uma nova estrutura social na Bahia. A liberdade representava a quebra do controle político e econômico exercido por Portugal, assim como a promoção de um governo republicano. A igualdade significava desafiar as hierarquias sociais e raciais que sustentavam a sociedade colonial, incluindo os privilégios das classes dominantes e a exclusão de negros, pardos e pobres. De acordo com a análise de Ricardo Antônio Souza Mendes, o conflito colonial foi fundamental para esse processo. As elites locais direcionaram os conflitos internos da sociedade baiana contra o inimigo comum, a metrópole portuguesa, o que possibilitou a união de diferentes grupos sociais em um só movimento. Então, dessa forma, liberdade e igualdade surgiam como pilares de um projeto político que almejava não apenas a independência, mas também uma nova organização social na Bahia colonial. Há uma reflexão final sobre a Revolução Baiana. Um dos principais pontos é a pluralidade social e ideológica do movimento. Ele não foi homogêneo, pois reuniu grupos muito distintos, elites, militares, artesãos, libertos e escravizados. Cada um atribuía significados próprios às ideias de liberdade e igualdade. Isso mostra como as ideias iluministas foram apropriadas de formas diferentes, de acordo com a posição social de cada participante. O antagonismo ao domínio português foi o principal elemento de união, pois todos viam a metrópole como responsável por sua exploração. Mesmo assim, havia grandes contradições. As elites queriam manter seu poder, os escravizados buscavam a alforria e os militares reivindicavam melhores condições. Essas diferenças apareceram até nas punições, já que os mais pobres foram castigados com muito mais rigor do que as elites. Essa reflexão nos permite entender que as classes sociais são fundamentais nas revoluções e nas mudanças históricas. Cada grupo interpreta a transformação de maneira diferente, conforme seus interesses e privilégios. E é com essa reflexão final que a gente finaliza aqui a nossa resenha sobre
o texto. Muito obrigado a todos que ouviram.